Meus amigos, boa noite a todos. Estamos aqui no nosso estudo de quarta-feira, em que nos debruçamos sobre temas do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. É um trabalho da nossa querida Casa Transitória Fabiano de Cristo, de Pindamonhangaba. Sejam todos bem-vindos. Cidinha e Ione já chegaram. Eu esqueci de pôr luz. Eu estou sem luminosidade, olha, artificial, ó. Viu? Ah, tá ótimo. Ai. Silvia, Eliana, Balbi, Walter, nossa, a turma está entrando mesmo, Marilza, Dona Cátia, Suzy, Oliveira, Cidinha, Ana Beatriz, Alex é da campanha, Heloína Marcondes. Sejam todos muito bem-vindos. Somos todos aprendizes. Marisa, Fernando, Alice Modesto, o nosso Barata, Alô, Ana Teixeira, Yara Prado. A turma chegou. Meus amigos, antes de darmos início à nossa reunião, o querido Raul tem alguns recados. Fala, Raul. Pessoal, gostaria de lembrar que todas as nossas reuniões de estudo vocês podem acompanhar no canal do YouTube da Casa Transitória. Então, procurem lá no YouTube, Casa Transitória de Pindamonhangaba, se inscrevam, e aí vocês podem encontrar essas reuniões do Evangelho de quarta-feira. Sempre que nós terminamos a transmissão aqui, às 9 horas da noite já é publicado no YouTube, então quem não tem Facebook ou quer compartilhar com os amigos. Temos também os conteúdos da evangelização que foram produzidos no ano passado e também uma série de estudos sobre o pensamento e seus reflexos em nossa vida. Então tem um conteúdo legal ali produzido pela Casa Transitória. E lembrar também, né, André, que ao final dessa reunião nós vamos comentar as dúvidas que vocês quiserem colocar sobre o tema. Então podem ir colocando no chat enquanto a reunião acontece, que ao final vai ter os comentários. Bom, então, meus amigos, vamos dando início ao nosso estudo e pedimos para o querido Leandro fazer a prece de abertura. Vamos, de corações entrelaçados, agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso amigo de todas as horas, pela bênção de mais essa oportunidade de refletirmos um pouco mais acerca das lições do Evangelho, que nos fazem tão bem a alma e nos ajudam a encontrarmos o caminho reto para a felicidade, para a nossa transformação íntima, para o nosso tão almejado bem-estar. Que possamos aproveitar ao máximo dessas lições com a gratidão de sempre. Que assim seja. Em torno da fixação mental. Somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações, segundo as correntes mentais que projetamos, escravizando-nos a compromissos com a retaguarda de nossas experiências
ou libertando-nos para a vanguarda do progresso, conforme nossas deliberações e atividades, em harmonia ou em desarmonia com as leis eternas. Trecho do livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, Chico Xavier. Meus amigos, muito boa noite, que Jesus nos abençoe. Mas essa oportunidade que nós temos aqui de falar sobre temas ligados à doutrina espírita e principalmente ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A lição da noite vai ser tratada em 2 reuniões, então eu tenho o prazer de começar e trarei alguns temas aqui na mesa que depois os nossos amigos darão continuidade, porque ele é muito amplo. É difícil esgotar esse tema, mesmo em 2 reuniões, é muito difícil, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o pensamento, né, pensamento é força viva. Lembrando a expressão de André Luiz, que está lá no livro, já no Nosso Lar já aparece essa expressão, e em vários outros também aparece essa mesma expressão, os mensageiros também. Pensamento é força viva. Então, tudo que nós pensamos, nós realizamos. E tudo aquilo que nós desejamos, nós mentalizamos. E ao mentalizar, nós exteriorizamos esses pensamentos para o mundo espiritual. Os espíritos os veem e as criaturas encarnadas sentem essa expressão. E os médiuns, quando são videntes, veem também. Então, tudo está na base do nosso pensamento, que já foi aqui, inclusive, motivo de lives anteriores. Agora, quando o nosso pensamento se fixa demais em algum aspecto da vida, aí ele se torna, então, o que nós estamos falando aqui hoje, de uma fixação mental, que pode ser uma coisa leve em alguns casos, se a pessoa conseguir controlar, ou pode se tornar uma doença, uma paranoia, uma esquizofrenia, ou até converter-se numa obsessão. Então, é difícil, e eu acho que isso eu vou ter que dizer para vocês aqui logo de início, o seguinte: nós não temos certeza onde a fixação mental começa, se nesta vida ou se nós já trouxemos de outra. Varia de caso a caso e varia ao infinito. Então, para nos ajudar, nesse mesmo livro, Nos Domínios da Mediunidade, tem um capítulo que chama o capítulo número 25, e eu recomendo, gente, a leitura dos livros de André Luiz é fundamental. Esse livro aqui, olha, Nos Domínios da Mediunidade, é fantástico. Não só para quem quer estudar mediunidade, mas para quem quer entender os mecanismos da mediunidade, tá? Tem um capítulo só inteirinho dele sobre esse tema, que se chama exatamente em torno da fixação mental. Então, o André Luiz, junto com o Hilário, com o suporte do seu orientador Aulos, eles estão estudando vários casos de mediunidade. E eles estudam um caso, que eu não vou relatar ele aqui, mas de um caso em que uma obsessão durava quase 1000 anos, de uma senhora que foi atendida no centro onde eles trabalhavam. Então, o Aulos explicou que aquela fixação mental do obsessor sobre a obsediada durava 10 séculos, tinha ocorrido lá no século X. Então, ele nos diz assim, num determinado momento, né? É imprescindível compreender que depois da morte do corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivamos na experiência carnal. É aquilo que eu falei, o que nós estamos pensando hoje, não é porque nós vamos desencarnar, vamos virar anjo que vai desaparecer. Não vai continuar, nós vamos continuar igualzinho pensando a mesma coisa. Então, se o meu pensamento é viciado, por exemplo, no jogo, eu vou pensar em jogo. Se é meu pensamento viciado em dinheiro, vou continuar querendo o dinheiro, né? A usura vai instalar o egoísmo em mim muito mais fortemente, né?
Se meu pensamento é em sexo, vou continuar pensando em sexo, tá certo? Se meu pensamento é em poder, domínio, né, controlar as criaturas, eu vou continuar sendo um dominador do outro lado da vida. Nós vamos continuar sendo aquilo que nós pensamos firmemente. Agora, também se nós pensamos fortemente no amor, pensamos fortemente na renúncia, do nosso eu, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, se nós fazemos esforço legítimo para nos melhorarmos, também nós vamos levar essas aquisições espirituais para o mundo espiritual. Mas o André Luiz continua dizendo o seguinte, olha, a ideia fixa pode operar a indefinida estagnação na vida mental no tempo. Então é daí que a gente vê aquelas histórias que estão nos livros do André Luiz, de criaturas que estão há dezenas de anos desencarnadas, algumas nem sabem que desencarnaram, porque a ideia está tão fixada numa determinada coisa, que eles não conseguem nem perceber que desencarnaram. Agora, gente, nós somos espíritas, então nós estamos estudando a doutrina espírita, então nós temos que colocar um pouco o dedo na ferida aqui, nessa reunião, para todo mundo entender. Se a gente pensa que veio nessa vida a passeio para fazer turismo aqui, nós estamos totalmente enganados. Isso aqui é uma escola de aprendizado. Para quê? Para nós nos melhorarmos intimamente. Então, se eu uso a minha experiência reencarnatória para simplesmente desfrutar prazeres ou me dedicar a coisas fúteis, quando eu desencarnar, é isso que eu vou ser. Quer dizer, eu não adquiri nada, o tempo passou para mim, no meu caso, que eu fiquei nessas futilidades a vida toda, o tempo passou e ele foi perdido, né? Então, o André Luiz, né, falando dessas fixações mentais que eu falei, que são aquelas fortes, né? Por exemplo, uma que me ocorre aqui agora, né? Por que temos tanto feminicídio? Por que aparecem tantos casos de feminicídio? Porque a pessoa não consegue se desligar da outra, acha que aquela pessoa é propriedade dela. E ele se fixa tanto naquilo que acaba levando ao homicídio daquela criatura, daquela mulher. Tem, no caso, o inverso de homens também, mas também o mais frequente são os homens acharem que dominam as mulheres. Isso é um tipo de fixação mental que pode levar a um homicídio, a um feminicídio, no caso, né? E isso tem consequências desastrosas para aquele espírito, que vai ter que depois reencarnar, achar novas oportunidades para resgatar aquele débito, né? Então, gente, nós temos que prestar muita atenção nesse aspecto, né? O André Luiz continua dizendo o seguinte, olha, chegados a essa fase, né, que nós não conseguimos nos livrar desse pensamento fixo, o tempo como que se cristaliza dentro de nós. Porque passamos a gravitar em espírito em torno de um ponto do nosso desajuste, ou seja, como a Lua em torno da Terra, não sai dali, fica a Lua gravitando em torno da Terra, só pensa naquilo. Qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode imobilizar-nos por tempo indefinível. Indefinível. Não sei se me entendem. Por muito tempo, né? Em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante no sumo bem. Ou seja, quando eu me rebelo com as leis de Deus e me fixo em alguma coisa, no poder, na vaidade, na luxúria, no que seja no que for, eu vou me fixar também, me cristalizar no tempo. Vão passar dezenas de anos, décadas, séculos às vezes, para eu poder conseguir me livrar daquilo. E começa muitas vezes nessa vida, como pode ter começado em outras também. Porque é um ciclo, né, gente? A vida é uma só. Nós encarnamos e reencarnamos para nos ajustarmos, né?
Então, ele diz assim, o André Luiz, e quando a morte nos surpreende nessas condições, se a alma não dispõe ao esforço heróico de suprema renúncia, com facilidade se emaranhar nos problemas da fixação, atravessando anos e anos, e por vezes séculos, como eu já disse, na repetição de reminiscências desagradáveis, das quais se nutre e vive. Vocês já viram aquele filme que aparece que começa de novo, começa de novo, começa de novo? Entra em looping? É isso que acontece, né? Não se interessando por outro assunto a não ser da própria dor, da própria ociosidade ou do próprio ódio, a criatura desencarnada, em si mesmando-se, ou seja, voltando só para dentro de si, é semelhante a um animal de sono letárgico da hibernação. É como se fosse aquele urso que vai dormir na caverna e passa o inverno inteiro dormindo lá. Então, se a gente fica muito dentro do nosso próprio eu e não caminha no caminho da luz, da reforma íntima, isso vai acontecer. E aí o André Luiz pergunta para o instrutor Aulus dele qual que é o remédio para a solução desses problemas, né? O Aulus responde com muita tranquilidade, com muita naturalidade o seguinte: muitos espíritos percebem sozinhos que estão nesse caminho sem volta. E aí procuram, pedem ajuda e o plano espiritual consegue recuperar essas criaturas, elas voltam para a esfera física e vão ser regeneradas através de uma nova encarnação. Outras demoram um pouco mais e, através de tarefas assistenciais que são feitas por grupos socorristas no mundo espiritual, no umbral, nas regiões próximas da crosta terrestre, esses espíritos são socorridos, aceitam o socorro e lá no plano espiritual vão ser tratados até que possam se recuperar daquela fixação mental e voltar novamente a ter um pensamento aberto, amplo e tudo mais, e pensar em como se progredir. E tem outros que não há outra solução, quando o negócio já é muito grave, as reencarnações compulsórias. São aquelas que o espírito não domina mais a si mesmo e o plano espiritual reencarna aquela criatura para que ela possa, então, apagar, esquecer por um minuto, né, desligar aquele fio de corrente mental que se cristalizou, que se ensimesmou, para que aquilo, através do contato com a esfera física, pelo amor da mãe, do pai, de familiares abnegados, do contato social, da convivência com amigos, possa se libertar daquela ideia fixa, né? Então, ele termina dizendo que quase todas, hein, gente? Quase todas as perturbações congênitas da mente, no caso da criatura encarnada, dizem respeito a fixações que lhes antecederam a volta ao mundo. Então, que é o caso que eu acabei de comentar, né? Então, às vezes você olha lá um bebezinho de tenra idade, 1 ano, 2 anos, com uma paralisia cerebral, com um retardo mental, com uma coisa assim, coisa que essa existência dele claramente não pode explicar. Então, a única explicação está no fato de que aquela criatura perdeu o controle de si mesma, o domínio de si próprio, quando estava no mundo espiritual e teve que ser reencarnada, como nós fazemos. Se alguém nosso fica doente, o que nós fazemos? Levamos para o hospital, certo? Se piora mais, nós colocamos na UTI. E assim vamos dando tratamento, porque nós queremos reerguer a criatura. Então, Deus, na sua bondade infinita, nos permite enormes chances de recuperação, mas nós temos que querer. Eu queria terminar, porque eu estou olhando meu tempo aqui, eu queria terminar dizendo o seguinte, gente, nós temos que disciplinar o nosso pensamento a cada minuto. O Emmanuel fala isso, a cada minuto, a cada hora da nossa vida, está correndo um livro, um relógio,
que se nós não fizermos nada, não trabalharmos algo no campo do bem, não tivermos uma renúncia, que mínima que seja, do nosso eu, do nosso egoísmo, nós não nos dedicarmos a auxiliar alguém, ajudar um doente, ajudar alguém que precisa, dentro do nosso lar, porque o lar, no final, né, nesse livro aqui, se vocês tiverem curiosidade de ler, vocês vão ver que em várias ocasiões, o André Luiz se refere ao lar como o cadinho redentor da humanidade. É lá que se afinam, que se encontram os elementos que estavam dispersos e antagônicos. Obsessores e obsediados, muitas vezes, tomam a forma de pais, mães e filhos, para quê? Para resgatar o amor, para resgatar o bem, que é o que Deus espera de nós. Então, gente, é muito importante o nosso controle mental, a nossa disciplina mental, fazer de vez em quando uma faxina mental, limpar a cabeça de bobagens, de ideias que estão pré-concebidas, né? Começar a perceber se nós não estamos nos fixando em alguém ou alguma coisa, ou em algo que possa estar nos tomando demais a nossa atenção e o tempo, e sim, dedicar grande parte, se possível, do nosso tempo no trabalho do bem. E o trabalho do bem a gente faz dentro do nosso lar, gente. Tá bom? É isso aí que eu queria falar. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe e possa iluminar o nosso caminho. Obrigado. Meus amigos, boa noite. A exposição do Túlio foi muito clara, também tocou nos principais pontos do tema, de modo que eu vou aqui apenas apresentar alguns tópicos, mais para contribuir com o nosso bate-papo. Sobre esse assunto, fixação mental, é importante a gente ter claro que nós vivemos banhados de energia. A ciência, né, os físicos, os químicos do mundo já reconhecem algumas delas. A gente tem a energia luminosa, a energia sonora, a gente tem a energia térmica, o calor. E nós temos também a energia do pensamento, que agora a ciência começa já a encontrar algumas pistas sobre isso. Mas a doutrina espírita já nos explica. O pensamento é uma energia emitida pela nossa mente, pela minha, pela sua. E nós estamos diuturnamente, 24 horas por dia, a todo instante, a todo segundo, emitindo essa energia. Isso é um ponto que a gente tem que ter. E interessante é que, assim como você tem os aparelhos que captam a energia luminosa, a energia sonora, vamos pensar na televisão, né? Você tem lá uma emissora que emite uma energia elétrica e esse aparelho nosso da televisão recebe, é um receptor, transforma na energia luminosa, sonora que a gente vê. O cérebro, ele funciona como um transmissor e receptor ao mesmo tempo, como se fosse um celular. Né? O celular nosso, ele tanto transmite quanto recebe, não é? E o cérebro, a nossa mente, através do cérebro, ela é capaz de emitir essa energia que é o pensamento e também de recebê-la. E aí, forma um circuito, uma corrente de energia. Eu estou aqui pensando em alguma coisa, estou emitindo essa energia do pensamento que vai em determinada vibração, não é? Conforme o tipo de pensamento que está sendo emitido. Isso, vamos imaginar aqui para facilitar o nosso pensamento, se for um pensamento bom, está saindo uma luz brilhante, prateada, azul, não é? Porque os livros de André Luiz mostram isso. Esse é um pensamento infeliz, então está saindo com cores escuras, não é? Uma energia escura. Vamos pensar assim, se eu emito essa energia escura, por exemplo, o pensamento ele viaja mais rápido que a velocidade da luz. Então ele vai, e só que eu mesmo capto esse pensamento também. Só que ele já percorreu distâncias impossíveis, incalculáveis, né? Impossíveis de serem calculadas.
E pelo princípio da afinidade, esse pensamento ele vai captar tudo que é parecido, tudo que é afim, tudo que é próximo, né? Tudo que estiver na mesma sintonia. E volta. E eu, como um receptor, eu vou acabar recebendo de volta o que eu emiti carregado, né, por essas outras energias que foram captadas pela lei da afinidade. Então, eu vou receber de volta o que eu enviei, ainda de forma mais intensa. Bom, se eu fizer isso, né, e o pensamento for infeliz, eu estou me prejudicando, evidentemente. Isso atinge, inclusive, a saúde física, né, não só a nossa saúde mental. Se eu mantenho esse pensamento por longo tempo, o que vai acontecer? Eu vou estar sempre emitindo, criando essas imagens à minha volta e captando num círculo vicioso. Eu fico ali fechado, né, nas minhas próprias ideias, aumentadas pelas energias semelhantes que são captadas. Por aí já seria extremamente nocivo. E aí a fixação mental começa a entrar. Por quê? Porque vamos pensar aqui no dinheiro, né, na usura. A pessoa só pensa em dinheiro, emite esses pensamentos que voltam para ela fica cercada pelas imagens que ela mesma cria. E ela é como se ela estivesse ali aprisionada na sua própria criação. Imagine que eu tivesse aqui uma psicosfera, né? Um campo de pensamento que me envolve, que é a energia que eu estou emitindo e recebendo. E ela só trabalha com dinheiro, um exemplo, né? Eu estou como que respirando essa atmosfera. Então fica muito difícil para mim escapar dela, a não ser com uma vontade firme. Se eu não tenho essa vontade, se eu estou feliz com essa situação, o que vai acontecer? Começa o processo de fixação mental. Você começa só a pensar nisso. É aquela pessoa que só fala sobre aquele tema, só pensa naquele tema. Se ela não está ali em contato com o tema, ela começa a ficar irritada, né? Ela começa a ficar nervosa, porque eu quero estar de volta em tal lugar para fazer tal coisa, porque é o que ela está respirando, é o que ela está vivendo. Essa é a fixação mental. Pode ocorrer sem obsessão, mas uma vez que a pessoa chega nesse estágio, aí os obsessores é como se fosse um prato cheio para eles, porque essa pessoa vai virar uma marionete muito facilmente. Basta que os obsessores incentivem esse tipo, ou seja, fortaleçam, alimentem, e aí a pessoa só vai escapar se ela for num centro espírita, se ela respirar e com muita vontade, uma oração, ela então quebra essa atmosfera. E, às vezes, os obsessores criam esse processo de fixação também. Porque todos nós temos, isso os livros de André Luiz afirmam, especificamente o livro Ação e Reação, todos nós temos um desejo central que ainda está enraizado nos nossos vícios, que nós trazemos de outras vidas. E esses desejos inferiores, eles acabam sendo percebidos pelos espíritos infelizes, porque, vez ou outra, volta no nosso pensamento. Porque ainda é coisa que trazemos de outras vidas. Então, eles identificam e fortalecem aquele pensamento. Por isso, a importância como já disse o Túlio, da higiene mental, da vigilância, né? Se você está focando demais num assunto, de modo que está prejudicando a sua vida, né, a sua rotina, você começa a perder um tempo demasiado com aquilo, preocupação, é um alerta que você tem que ter, né? Pare, reflita, porque você pode estar num processo de fixação mental. Qual é o assunto, né? Mas é uma coisa boa que eu penso, isso é fixação mental? Eu tenho saudade de um parente, isso é fixação mental? Depende. Se você está preso a esse pensamento, de modo que você não consegue mais ter as suas atividades normais, isso é danoso, é fixação mental, é perigoso. Não, eu tenho um objetivo de vida,
eu tenho, por exemplo, sou um pesquisador, estou trabalhando ali para desenvolver um medicamento e preciso ficar ali 10, 12 horas por dia naquele tema. Muito bem, não é fixação mental, por quê? Porque você tem uma meta, você tem um planejamento, isso é determinação. Você tem a sua vida. Quando você encerra o seu trabalho, você tem a sua família, você não se irrita, né, porque não está mais ali em contato com aquele tema. A questão é essa, você é um escravo dessas ideias? Não. Bom, então, tudo bem. Então, você ainda está no controle. Agora, se você está analisando o objetivo dos seus pensamentos e percebendo que eles são fúteis e que está tomando muito tempo da sua vida, e os vícios são assim, não é? Os vícios são assim. Nós temos as criações mentais nossas, por exemplo, o vício do jogo, como já foi citado pelo Túlio. Você está sempre pensando, vamos aqui no baralho, né? Nada, não tem problema nenhum de jogar baralho, eu jogo baralho, né? De vez em quando, numa festa, num feriado. O problema é aquilo não sair mais da sua cabeça e você você começar até a prejudicar suas atividades diárias. Esse é o grande problema. Ali é o ponto que chama atenção. Isso é uma coisa que eu queria colocar e destacar que no processo de nos desvencilharmos disso, nós temos uma dificuldade grande, porque é um esforço que o André Luiz afirma que ele chama de os nossos esforços imanifestos, ou seja, que ninguém vê. Então, é o tipo de esforço que você vai fazer que não vai ter alguém batendo palma se você vencer. Então, você faz aquela luta íntima, hercúlea, para vencer, para escapar dessa prisão, ninguém vai saber. Ninguém vai nem te dizer, parabéns, eu estou percebendo. No plano espiritual, sim. Não é? Até porque você está sendo ajudado, sempre. Mostrou boa vontade, vai ter auxílio, né? A questão é se você quer, de fato, sair disso. Esse é o grande ponto. Mas você vai ser um esforço íntimo, só. E é um esforço mais difícil, porque a gente ainda é movido, né, por reconhecimento, por agradecimentos, por aplausos, muitas vezes. E quando a gente tem que fazer um esforço que ninguém vai ficar sabendo, e se não fizer, também ninguém vai te censurar, então aí exige uma dose maior de força de vontade. Eu anotei aqui um ponto que eu queria colocar, só para finalizar, que André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele nos ensina uma coisa maravilhosa. Eles fazem exames em pessoas que estão em processo de fixação mental, e o instrutor o Calderaro, mostra para o André Luiz que quando ele examina o cérebro dessas pessoas, determinadas regiões do cérebro específicas estão mais ativas conforme a fixação mental do encarnado. Então, se ele está ali, por exemplo, no sexo, no nervosismo, na vingança, no ódio, ele vai ter a região dos nervos mais ativa. E André Luiz, então, olha, né, faz aquela auscultação ali e percebe nitidamente que as células ali estão agitadíssimas, muito mais do que o comum. Hoje, a nossa ciência ainda não observa isso, mas não está faltando muito, né? Enquanto que outros, por exemplo, ficam aprisionados em outro setor do cérebro, que é o setor das metas e planejamentos, mas aquelas pessoas que só ficam fazendo metas, né, só olhando o futuro, e não agem. Então, estão sempre revendo os planos, mas executando nada. Aí André Luiz observava que eram pessoas que tinham essa fixação mental no futuro, mas que não agiam. Aí parte do cérebro ali específica estava mais agitada, diferente da outra. Logo, a ciência vai conseguir aferir esse tipo de característica nossa e já identificar o nosso problema já de uma forma assim, mais espiritualizada. Esses eram os comentários que eu queria acrescentar ao comentário já completo do Túlio, e uma boa noite a todos. Obrigado.
Meus amigos, vou dar uma pequena contribuição, se posso assim dizer, né? Mas quando no livro Há 2000 anos, né, Emmanuel perdoa, né, André de Giórias, ele ali, além do perdão que ele se beneficia por aquilo, ele está libertando, de certa forma, André de Giórias daquele compromisso, né, difícil em que ele se envolveu, né, e que poderia levar ele muitas existências. Então, ali, Emmanuel, ao perdoar, se beneficia desse perdão, evidentemente, certo? E se liberta aí, provavelmente, se não o fizesse, teria mais 1000, 2000 anos pela frente de problemas, mas ali Emmanuel, além disto que ele fez, desse gesto, esse gesto beneficiou, porque libertou, né, de certa forma, André de Giórias, porque ninguém pede perdão a alguém se a consciência não está pesada, né? Então ali André de Giórias pedia que ele o perdoasse, esperava o perdão dele, aquele perdão libertou André de Giórias de ser, de sofrer essa fixação mental dolorosa para ele mesmo, né? Esse sofrimento de remorso e, enfim, essas outras tantas provas que ele podia passar. Uma outra lição, né? São 2, 3 casinhos rápidos. Uma outra que me fez lembrar é uma mãe, né, muito pobre, muito assim, simples, né? Procurou o Chico com o filho no braço, né? Falando, veja, Chico, né? Esse meu filho já não tem os 2 braços, tudo, e agora um médico falou que ele necessita ser amputado as 2 pernas. E eu vim aqui para falar com você, Chico, o que você pensa disso? Porque imagine, né, ele já não tem os 2 braços e vai ter que amputar as 2 pernas. Daí o Chico falou assim, olha, o médico tem razão, porque ele traz uma fixação mental e há 10 reencarnações ele se suicida. Então, essa necessidade de amputar é para que ele não se aproxime, né, de um rio, de um lugar assim, para tornar-se a suicidar novamente. Então, era uma fixação mental que esse espírito trazia há 10 reencarnações, né? Mais ou menos 1000 anos aí, nessa fixação mental do suicídio, né? Um outro que eu me lembrei, também está nos livros de André Luiz, né? Esse fato ocorreu no século XVII, quando os franceses, né, invadiram lá, queriam criar aquela França equinocial lá no Maranhão, naquela região de lá. E ali um dos franceses, né, ele conheceu uma moça e se apaixonou por essa moça, né? E fez promessas para essa moça de que ele retornaria, né? Retornaria, né? E ela ficou ali esperando o retorno dele até o desencarne dela. Daí, já estamos agora no século XX, né? No livro escrito por André Luiz está junto com o instrutor e passa à frente de uma loja de móveis usados e vê aquela criatura ali, fixada naquela toilette, não tinha a toilette, aquele móvel, né? Onde a pessoa se penteava, né? Se maquiava. Então, ali, fixa ali, ele estranha aquela moça ali, ele pergunta, então André Luiz conta essa história, que o francês foi embora e nunca cumpriu, e ela ficou fixada naquela ideia ali, naquele lugar. Já tinha, assim, por baixo, 200 ou 300 anos essa história, né? Então, uma história longa, né? E daí André Luiz pergunta, mas como que ela vai conseguir, né, se libertar disso, sair disso, né, dessa fixação mental, né? E daí o instrutor fala para André Luiz, quando por aqui, né, vai passar um dia,
Uma pessoa vai olhar esse quadro, né, esse móvel antigo, vai achar muito bonito, vai adquirir, e com isso vai haver a ligação, e ele vai receber como filha esse espírito para aprender a dar a ela o que ela esperou por tanto tempo. Então, ela estava ali num processo de fixação mental igualmente, né? Eu creio que, só para finalizar, eu creio que, em muitos casos de fixação mental, certo? O remédio realmente vai ser a dor e o sofrimento, não tem muita saída para isso, né? Então, a pessoa, porque é difícil ela compreender, quando chega num processo desse, que a pessoa está 200, 300, 1000 anos, certo? É só um choque muito grande, um abalo muito grande, para que ela descentralize a sua mente daquele problema. E, nesse momento, a dor e o sofrimento é uma verdadeira bênção para essas criaturas que vão se despreender, né? É muito difícil, né? Se nós imaginarmos essa moça ali 200, 300 anos, ou o caso que o Túlio falou de 1000 anos aí atrás, que também está no livro de André Luiz, a pergunta que fica é por que os espíritos não libertaram essa pessoa? Porque não conseguiram. A fixação mental, eles não conseguem libertar. Então, provavelmente, eu tenho certeza, nem provavelmente, que aí só a bênção do sofrimento, da dor, para que essa mente se descentralize, né, dessa situação. Semana que vem vai ter mais, né? Vai ter mais um capítulo aí, a parte 2, que já foi comentado. E aí, então, fica alguns minutos, se alguém quiser fazer um comentário, que esteja aí livre para isso, tá bom? Um beijo a todos. Já que não tem pergunta nenhuma, eu vou... estou relendo, no Túlio falando no começo, eu vou reforçar. Eu estou relendo novamente as obras de André Luiz, né? Muito, muito... Já reli várias vezes, não tem vantagem nenhuma nisso, estou relendo de novo e estou aprendendo cada dia que leio de novo, né? Mas as obras de André Luiz, elas são, vamos dizer assim, importantíssimas na nossa vida. Porque nós também saímos um pouco de uma coisa que nós trazemos, isso da nossa infantilidade espiritual, achando que o plano espiritual lá pega uma varinha mágica e bate e resolve os problemas. Então, quando a gente lê as obras, né, a gente vê que no plano espiritual faltam voluntários, faltam pessoas para ajudar, eles têm as maiores dificuldades para resolver problemas, não são coisas simples, né? Vamos dizer assim, a gente vê aquela luta deles do lado de lá, trabalhando, né? E a gente pensa que é fácil, né? Ah, mas por que não acordou mais espíritos? Aí tinha 300, 500 mil que dormiam aquele sono profundo e só 2, né? Então, respondem os espíritos que estão ali, porque falta voluntário, nós não temos quem depasse, quem ajude. Então, nós achamos, muitas vezes, uma simplicidade mesmo. Essa varinha mágica não existe, não existe. Nós temos que sair dessa fase das fadas, né? Das fadas, dessas histórias mirabolantes, né? É trabalho, é esforço, é dedicação, é luta. Ninguém vai nos transformar da noite para o dia, somos nós que vamos nos transformar. Precisamos entender essa realidade, senão a gente vai chegar do lado de lá, achar que vai ter uma mágica, né, fenomenal e pronto, saiu, né, vamos lá para o lado
direito de Deus, nosso Pai, né? Não, tudo é trabalho, tudo é luta. O trabalho que tem no plano espiritual, aqueles espíritos, e a dificuldade que eles têm, dificuldade, não é brincadeira. Eles não podem tudo, é muita dificuldade, entendeu? Muita dificuldade, né? Para poder ajudar aqueles que desencarnaram, estão em regiões mais difíceis da espiritualidade. Então, não existe, né? Então, nós precisamos pensar nisso, muito nisso, né? E ler as obras de André Luiz, mas ler estudando, né? Não ter pressa de, eu li em 2 dias o Nosso Lar, eu li em 1 dia Obreiros da Vida, nada disso. Vamos ler com paciência, né? Aprendendo com cada linha, cada frase, né? Para que nós possamos sair dessa ilusão. Nós ainda trazemos, não estou dizendo nós, estou dizendo nós espíritas, muitos acham que chega do lado de lá, numa varinha, numa passada lá, resolvem os nossos problemas, e não é assim, é luta, né? Trabalho intenso, trabalho grande, né? Então vamos ler as obras de André Luiz, minha gente. As obras de André Luiz são um pouco diferentes das obras de Emmanuel. Emmanuel traz romances maravilhosos, né? E o André Luiz traz para nós o dia a dia, né? O que acontece quando nós fazemos um evangelho no lar, né? O que acontece quando nós recebemos isso ou fazemos aquilo? Então, ele traz fatos reais. E André Luiz também está ali estudando, aprendendo. Cada livro do André Luiz é um aprendizado, uma vivência dele. Então, vamos ler as obras de André Luiz. São extremamente importantes, em todos os sentidos, para cada um de nós. Tá bom? Seu Carlos, tem uma pergunta aqui ficou uma pergunta no ar aqui, é como saber qual a minha fixação mental? Se eu quiser responder. É aquilo que a gente, vamos dizer, está pensando a todo momento, né? A todo momento. Eu tenho fixação mental, como foi falado aqui, certo? Por isso, por aquilo. Eu estou em fixação mental porque eu tenho ódio de uma pessoa. Eu tenho, vamos dizer assim, fixação mental pelo sexo, fixação mental por isso, fixação... Então, a fixação mental é o lado negativo. É negativo. O que eu tenho de negativo na minha cabeça, né, que eu não consigo vencer em mim? E a comparação é simples. É assim, os ensinamentos do Cristo aqui, vamos pôr aqui na nossa mão, e na outra mão o que eu estou pensando. Bate uma coisa com outra? Não bate. Né? Se eu estou com ódio de alguém, vamos buscar o perdão, vamos buscar a compreensão, vamos buscar o entendimento. Né? Então, isso é fixação mental. É tudo aquilo que eu faço contrário, que está fixando na minha mente, contrário ao amor, contrário à bondade, contrário aos ensinamentos do Cristo. Se eu tenho uma aversão por aquela pessoa, mas eu tenho uma aversão, nossa, não posso nem ver aquela pessoa. Né? Então, é uma fixação mental. Né? Então, nós temos que vencer em nós essas inferioridades. E o parâmetro é o Cristo, é o ensinamento que Jesus nos trouxe, não tem outro caminho. Né? Será que eu estou pensando bem? Né? Eu acho que foi dito bem claramente que fixação mental não é determinação. Eu tenho determinação para descobrir a cura, vamos dizer, da Covid. Eu tenho determinação para conseguir melhorar a minha empresa. Eu tenho determinação para conseguir me formar na faculdade. Isso é determinação. Isso aí não é fixação mental. Fixação mental é tudo que é contrário ao bem, né? que me prejudica, certo? Evidentemente, isso é fixação mental. Aquilo contrário ao bem. Eu tenho fixação mental por isso, por aquilo, que é contrário ao bem. É isso aí. Se algum dos companheiros... alguém pôs lá, fixação mental por política, né? A Magda, é verdade. Né? A pessoa passa
e ela passa a ter ódio, ela passa a ter aversão, o assunto brota, ela já está ali junto no assunto, dando palpite, falando, né? Então, na verdade, é isso, gente. Fixação mental é isso. E a gente entra numa faixa que depois é difícil sair. Porque a fixação mental não é só nossa. Imagine, vamos pensar assim, nós estamos encrencados assim, não gostamos de determinada pessoa que nos fez uma coisa ruim para nós. Bom, hoje nós estamos chateados e a gente não perdoa. Amanhã essa fixação é maior um pouco, depois é maior. Mas por que ela é maior? Porque nós estamos aumentando o nosso volume de ódio, de mágoa, de ressentimento? Não. Porque ao momento em que você emite aquilo, certo? Que as suas ideias saem para fora, você pensa, milhares de espíritos que pensam da mesma forma vão te sustentar naquilo. É assim, por isso que é difícil, entendeu? Milhares de espíritos vão te sustentar, é o pensamento. Se eu não modifico o meu pensamento, se eu tenho ódio de alguém, nossa, eu vou encontrar um monte de companhias espirituais que vão odiar igualmente. Agora, se eu busco fazer o bem, né? Se eu penso assim, não, eu quero fazer o bem, eu quero ajudar as pessoas, eu vou ter também milhares de espíritos que vão amparar, vão nos ajudar, entendeu? É por aí que funciona. A nossa mente, o Túlio falou no comecinho, a nossa mente é vida, né? Pensamos, nós somos o que pensamos. Se eu fizer, vamos dizer, ligações mentais, atrair espíritos negativos, eu vou viver naquela onda negativa. Dependendo do que for, eu vou trazer aquilo cada vez mais forte dentro do mundo. Por isso, gente, precisamos nos libertar, assim, não permitir que pensamento negativo entre na nossa casa mental. Né? Vencer, mesmo que nós estejamos certos, não, mas eu estou certo, tudo bem. Não, mas eu tenho razão, tudo bem, certo? Fique com a razão, com essa certeza para você, mas não imita pensamentos negativos, né? Esse cara não presta, esse não vale isso, não vale aquilo. Nós estamos contribuindo negativamente, né? Não pensam que estamos contribuindo bem, negativamente. Né? E vamos achar essas companhias todas, elas estão aí à nossa volta. Se nós soubéssemos que temos, assim, milhares e milhares e milhares, né, de companhias espirituais ao nosso redor, certo? E o nosso pensamento é visto por todos eles, né? Eles sabem, conhecem. Então, se nós temos um pensamento negativo contra alguém, se desejamos o mal de alguém, evidentemente nós vamos achar uma turma, não que queira mal aquela mesma pessoa, mas ela tem o mesmo caso. Então, ela vai se associar a gente. A hora que a gente pensar assim, não, mas a gente, vamos dizer, chegou um dia em casa muito bem, sentou, vou orar hoje, eu pedi a Deus que me ajude. Então, naquela hora, a gente faz uma prece e pede a Deus para ajudar, certo? Da mesma forma, aqueles espíritos que estão ali, eles vão se deslocar da gente, eles não querem se deslocar. Eles encontraram uma sintonia. Nossa, eu tenho um amigão que pensa do mesmo jeito que eu. Então, eles querem esse amigão do lado deles. É o caso da bebida, o caso da droga. Né? Então, o que acontece? Você imagina, a pessoa entra na droga, na bebida, o que acontece? Ela vai encontrar uma multidão que vai estar ali junto, bebendo, drogando com ela. Entendeu? Em termos menores, se nós temos pensamentos negativos de mágoa, ressentimento, ódio, o que for, certo? Nós vamos estar associando com esses espíritos. Eles são a nossa companhia. E na hora que nós vamos orar, nós vamos sentir uma dificuldade muito grande. Meu Deus, como eu estou dificuldade para orar, eu queria vencer isso. É difícil depois, quando a gente permite essa invasão, é uma invasão na nossa mente. E é difícil depois, porque eles não querem perder a mamata de estar ali. Né? Achou quem
pensa como eles, tá? Sintonizou. É sintonia. É uma questão, essa é uma questão bastante difícil da humanidade. Muito difícil. Muito, muito. Por isso que Jesus falou no perdão, no amor, né? Aqui mesmo tem uma frase ali que eu leio todo dia, o querido Chico, ali, sorrindo gostoso, eu até achei que está sorrindo para mim ali. Ele diz assim, que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. Veja bem, entendeu? Se nós fazemos o bem e depois chegamos e falamos assim, não, mas aquele cara foi ingrato, esquece, nunca mais vou ajudar ele. Vai encontrar um montão de espíritos que vai ser isso mesmo, ajuda mesmo, que bom. E a gente embarca nesses navios, né, de casco furado. Navio de casco furado. É isso aí, minha gente. O tema como disse aí, é para várias reuniões. Né? O tema não se esgota, porque ele é o tema da vida. O que todos nós pensamos. Né? Imagina, né? Conforme pensamos, nós achamos as amizades nossas também do lado de lá. Entendeu? E a coisa melhor que existe para um espírito que cometeu crimes, que fez isso, que fez aquilo, que odeia, que não ama, é achar uns parceiros. Né? Que bom, aquele pensa que nem eu. Então, não é complicada a história. A história é simples, nós precisamos nos reformar, vencer o nosso pensamento. Se nós fomos humilhados, se nós fomos machucados, se alguém nos agrediu, perdoemos em nome de Jesus. Não guardemos nenhum ressentimento dentro de nós, mas nenhum, gente. Não precisamos disso. O que nós queremos? Não guardemos. Deus nos conhece. O que é importante na nossa vida é que Deus nos conheça. É termos a nossa consciência tranquila, consciência em paz, minha gente. Em paz. Consciência em paz. Entendeu? Não importa, machucou, feriu. Não vamos nos ligar, né, nessas coisas. E nós estamos ligados, infelizmente. Né? Nos ligamos, mas não vamos orar, vamos vencer a nós mesmos, né? Porque nós somos espíritos eternos. Esse é o grande ponto. Somos espíritos. Aqui nós estamos com essa carne aqui, esse corpo aqui, que vamos deixar na sepultura, com certeza absoluta, certo? O nosso espírito é que vive. Nós somos espíritos eternos. A nossa morada não é essa. A nossa morada é do espírito. Então vamos levar uma bagagem um pouco melhor para o lado de lá. Um pouco melhor. Que Deus nos abençoe, gente. Viu? Que Deus nos ampare. Desculpa tomar mais o tempo, mas realmente nós precisamos vencer mesmo a tudo, né? A tudo. Não temos que ter mágoa nem ressentimento. Deus nos conhece. O importante da vida é Deus nos conhece. Certo? Eu me lembro, só para fechar, fomos a Uberaba, 2 ônibus de uma vez. E eu vi que a mocidade ele estava com muita fome, né? E eu fiz questão de parar numa cidadezinha pequena lá, que era Sacramento, né? Parei em Sacramento. Depois nós vimos de Peirópolis, né? E falei, vamos almoçar. E perdemos, evidentemente, a reunião. Perdemos a reunião da distribuição, chegamos atrasados, né? E alguém veio correndo e me disse assim, olha, o pessoal está bravo com vocês, não vão mais trazer vocês para Uberaba. Eu lembro que eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, Deus conhece os meus pensamentos e a minha consciência. Então vamos deixar nas mãos de Deus. Pronto, nunca aconteceu nada. Então é isso, gente, nós precisamos disso. Né? Precisamos. Tá bom? Um beijo em cada coração. Desculpe tomar mais um pouco do tempo de vocês. Que Deus nos abençoe. Ai, Jesus.
Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante, e por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de árvore determinada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.